Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego, sou professor de Química do cursinho e a gente vai iniciar uma nova modalidade de ensino, que seria o ensino à distância devido a essa pandemia do coronavírus. Eu não sabia que eu era tão esquisito. Então nessa primeira aula a gente vai falar sobre a introdução à química, introdução à atomística e modelos atômicos. Mas professor, o que é química? Química é a ciência que estuda a matéria. Estuda as transformações sofridas pela matéria e também as energias envolvidas nessas transformações. Mas o que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, para falar dos modelos atômicos, a gente tem que saber o que é um modelo. Modelo seria uma imagem, que a gente utiliza para representar uma realidade. E essa imagem, esse recurso imaginário, vai ser baseado em evidências experimentais. Agora, a palavra átomo surgiu do grego, com dois filósofos pré-socráticos, o Leucipo e o Demócrito. Para esses dois filósofos, todas as coisas do universo eram formadas por minúsculas partículas, impossíveis de serem divididas. Daí surgiu esse termo átomo, que significa não divisível. Uma coisa importante a gente lembrar é que essa proposição não tinha nenhuma evidência experimental. Então não era um modelo atômico, e sim uma proposição filosófica. O primeiro modelo atômico científico foi o modelo atômico de Dalton, em 1803, e ele foi baseado nas leis ponderais de Lavoisier e Proust no final do século XVIII. Dalton chegou à conclusão de que o átomo eram pequenas esferas maciças, indivisíveis, indestrutíveis e imutáveis. A afirmação do Dalton é que os átomos de mesmo elemento químico são idênticos entre si, enquanto que os átomos de diferentes elementos químicos são diferentes entre si. E quando temos uma junção de átomos para formar uma molécula, a gente não tem alteração da estrutura do átomo, apenas rearranjo desses átomos. Então, mesmo que algumas moléculas se transformem em outras durante uma reação química, esses átomos que se separaram de uma molécula para formar outras moléculas, eles não têm alteração da sua estrutura. O modelo atômico de Thomson, já em 1897, ficou conhecido como modelo do pudim de passas. Ao longo do século XIX, houve um intenso avanço da tecnologia com relação à eletricidade, e a partir daí alguns cientistas fizeram experiências envolvendo raios catódicos. O que seriam esses raios catódicos? Eles colocaram pequena quantidade de gás em dispositivos de vidro, como a gente pode ver nesse esquema. Esse dispositivo de vidro, com essa pequena quantidade de gás, era submetido a uma baixa pressão, então tinha uma bomba de vácuo nesse dispositivo, e também colocaram dois eletrodos submetendo essa pequena quantidade de gás a uma alta voltagem. E a gente observava nesse experimento que pequenos raios luminosos partiam do cátodo, que ficaram conhecidos como os raios catódicos. Observaram também que esses raios catódicos sofriam pequeno desvio quando aproximado um campo eletromagnético de carga positiva. E também chegaram à conclusão de que esses raios catódicos eram, na verdade, partículas subatômicas, que foram dados os nomes de elétrons. Então, já que agora a gente tem as primeiras partículas subatômicas, os elétrons, o Thomson chegou ao seu modelo atômico, que ficou conhecido como modelo do pudim de passas, em que tínhamos uma esfera positiva maciça com elétrons, que são as partículas de carga negativa, incrustadas de modo uniforme, conforme a gente consegue ver nesse desenho. Já o terceiro modelo atômico foi conhecido como modelo do sistema planetário, o modelo do sistema solar, que é o modelo de Rutherford, em 1911. Um evento extremamente importante que foi descoberto nesse período foi a radioatividade. Então, estudando melhor a radioatividade, o Rutherford fez uma experiência que ficou conhecida como experiência de Rutherford. Ele utilizou um elemento radioativo, o polônio, que emite partículas alfa, são partículas de carga positiva. Além disso, ele utilizou um bloco de chumbo que ele ia colocar esse elemento radioativo de modo que ele possuísse um orifício que fosse capaz de causar apenas a saída de radiações por esse orifício, então direcionando essas radiações. Outro material que ele utilizou também foi uma fina lâmina de ouro, tão fina quanto a folha de papel, uma folha de papel. E por último ele utilizou também um material fluorescente que, se recebesse partículas alfa, esse material
cintilava, né? E isso o cientista conseguiria perceber que estava sofrendo radiação àquele ponto. Então acompanhe comigo o que ficou conhecido como a experiência de Rutherford nesse modelo no PowerPoint. Então, o elemento radioativo foi colocado dentro do bloco de chumbo, e o que a gente esperaria? Bom, a gente então acompanhe comigo para a gente entender essa experiência de Rutherford. A gente nota que o elemento foi colocado, aquele elemento radioativo, aquela pequena porção de polônio foi colocado dentro do bloco de chumbo, e esse orifício iria direcionar a radiação desse elemento radioativo em direção àquela lâmina de ouro, aquela pequena lâmina de ouro. O que a gente esperaria disso? Professor, se o átomo é maciço, então quando as radiações alfa batem na lâmina de ouro, não vai acontecer nada. As radiações não vão ultrapassar essa lâmina. Será que isso aconteceu? Notem no esquema. Como a gente pode ver no esquema, grande parte das partículas ultrapassou a lâmina de ouro como se nada tivesse à sua frente. A gente nota também que algumas partículas alfa sofreram desvios, apesar de conseguirem ultrapassar essa lâmina de ouro. E outras partículas alfa não conseguiram ultrapassar essa lâmina de ouro. O que ele chegou à conclusão de tudo isso? Rutherford chegou à conclusão seguinte, que se a grande maioria das partículas alfa ultrapassaram a lâmina como se nada tivesse à sua frente, é porque o átomo possui grandes espaços vazios. Mas existe no átomo uma região extremamente pequena chamada de núcleo. Essa região tem características positivas, capazes de repelir as partículas alfa que chegam próximo do núcleo. E por isso que a gente viu esse segundo evento, né? Apesar da ultrapassagem das partículas alfa pela lâmina, sofreram desvio. E outro ponto importante desse núcleo, ele possui praticamente toda a massa do átomo concentrada nessa região. Então o núcleo concentra praticamente toda a massa do átomo. E se algumas partículas alfa chegarem a bater nesse núcleo, elas retornam e não conseguem ultrapassar a lâmina. A partir de alguns cálculos, chegaram à conclusão de que o raio do átomo é cerca de 10.000 até 100.000 vezes maior que o raio do núcleo. Então, assim a gente chega no modelo atômico de Rutherford, que é o modelo do sistema planetário, em que temos no núcleo, extremamente pequeno, concentrando praticamente toda a massa do átomo, uma grande quantidade de partículas positivas, chamadas de prótons. É importante a gente lembrar que esses prótons foram descobertos um pouquinho antes até do modelo atômico de Thomson, né? O modelo até anterior. Então foram descobertos em 1886 pelo Goldstein. Então a gente tem um núcleo concentrando praticamente toda a massa do átomo, de características positivas, né? Quem está lá são os prótons. Ao redor do núcleo a gente tem os elétrons girando, como a gente pode ver no esquema. Então ele não consegue dar muitos detalhes em relação a como esses elétrons estão girando. Isso a gente vai saber melhor no próximo modelo atômico. Em 1913, 2 anos depois do modelo de Rutherford, a gente tem uma pequena adaptação ao modelo de Rutherford, que ficou conhecido como modelo de Rutherford-Bohr, modelo de Bohr, Niels Bohr. O que o Bohr fez de adaptação em relação ao modelo atômico de Rutherford? Ele propôs a existência de níveis de energia, que são camadas específicas dos elétrons conforme a sua quantidade de energia. A gente entendendo no esqueminha que foi montado aí, ó, a gente tem o núcleo com seus prótons, né, conforme foi relatado já no modelo anterior. E a diferença é essa, que os elétrons giram em órbitas bem definidas, órbitas circulares, bem definidas, conforme a sua quantidade de energia. A gente tem ao todo 7 camadas, indicadas por K, L, M, N, O, P e Q. Essas camadas possuem determinada quantidade de energia, e quanto mais distante do núcleo, maior o teor energético dessas camadas. E é importante a gente lembrar também que os elétrons girando ao redor do núcleo na sua órbita específica, eles não vão perder e não vão ganhar energia. Então não vai correr o risco do elétron cair no núcleo ou
saltar para um nível mais energético de modo espontâneo. Pode acontecer isso, porém ele necessita ganhar uma quantidade de energia externa a ponto de ter energia suficiente para chegar no nível mais energético, que a gente vai ver no próximo item. O segundo ponto do modelo atômico de Rutherford-Bohr, que seria o salto quântico, é um fenômeno em que o elétron, ao ganhar uma energia externa, ele pode saltar para o nível mais energético. Então, seguindo o esquema ali, a gente tem o seguinte: o elétron pode ganhar uma determinada quantidade de energia externa, um quantum de energia externa, que eu vou colocar como E1, e essa energia vai ser suficiente para ele adquirir um teor energético do nível mais externo. Então, quando acontece isso, ele ganha um quanto de energia, ele salta para o nível mais energético, fenômeno conhecido como salto quântico, como a gente pode ver ali. Outro ponto importante: esse elétron vai girar sempre nesse nível mais energético agora? Não. A tendência é ele retornar ao seu nível de origem. E quando ele retorna ao seu nível de origem, ele libera uma quantidade de energia, que eu vou colocar como E2, na forma de luz. E esse é um fenômeno interessante que ocorre nos fogos de artifício, tá bom? Ou naqueles materiais fluorescentes, por exemplo, interruptor de luz antiga, geloucos, os famosos geloucos lá dos anos 98, certo? E outro ponto então, quando ele libera essa quantidade de energia na forma de luz, ele retorna ao seu nível de origem e a gente tem esse retorno espontâneo, tá bom? É importante a gente lembrar que essa quantidade de energia que ele absorveu e a quantidade de energia que ele liberou são praticamente a mesma quantidade. Então são equivalentes essas quantidades de energia. Para finalizar o modelo atômico clássico, em 1932 houve a descoberta de uma terceira partícula subatômica, que ficou conhecida como nêutron. O nêutron tem praticamente a mesma massa do próton, mas ele tem carga neutra, tá bom? Então ele não possui carga e ele vai ser encontrado no núcleo do átomo. Então, para finalizar isso, a gente tem um modelo atômico clássico que o átomo possui duas regiões. Uma região interna, positiva, chamada de núcleo, que concentra praticamente toda a massa do átomo, certo? Então, quem vai ser responsável pela massa do átomo? As partículas nucleares, prótons e nêutrons. Então, cada um deles tem uma unidade de massa atômica. A massa do elétron é praticamente desprezível, é igual a 1 sobre 1840 unidades. Os prótons possuem carga positiva, os nêutrons não possuem carga. E na eletrosfera a gente tem os elétrons, carga negativa, massa desprezível, que giram em órbitas bem definidas, conforme a sua quantidade de energia. Vamos fazer um exercício para sintetizar tudo isso? Então, exercício número 1. Relacione os nomes das alternativas. Os nomes primeiramente, então, número 1, Demócrito, número 2, Dalton, número 3, Thomson, número 4, Chadwick, número 5, Rutherford. Afirmativa número 1. É o descobridor do nêutron. Qual a resposta? Chadwick. Em 1932, descoberta do nêutron. Afirmativa número 2. Seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar. Então, átomos maciços, indivisíveis, indestrutíveis e imutáveis. Modelo mais simples é o modelo de Dalton. Terceira afirmação. Seu modelo atômico era semelhante a um pudim de passas. Opa, agora a gente já tem partículas subatômicas. As primeiras partículas subatômicas foram os elétrons. Então, a gente tem aí o modelo de Thomson, em 1897. Quarta afirmação, foi o primeiro a utilizar a palavra átomo. Quem que utilizou primeiramente essa palavra átomo? Átomo veio do grego. Então, qual é o grego aí da história? É o filósofo Demócrito. Criou um modelo atômico semelhante ao sistema solar. É o modelo planetário, o modelo de Rutherford. Vamos para o exercício 2. Assinale as alternativas corretas. É uma questão de somatória. Afirmativa número 1. A massa de um próton é aproximadamente igual à massa de um elétron? Volta no slide aí, a gente vai ver o seguinte, que
A massa do próton é igual à massa do nêutron, mas a massa do elétron é 1 sobre 1840 unidades de massa atômica. Então a afirmativa 1 está errada. Afirmativa 2. Dalton criou a teoria atômica clássica com base nas leis ponderais das reações químicas. Opa! Leis de Lavoisier e Proust, leis ponderais. Então, esse foi um ponto que serviu de fundamento para a elaboração da primeira teoria atômica científica, a teoria atômica de Dalton. Correto. 4. A massa de um nêutron é cerca de 1840 vezes maior do que a massa de um elétron? Perfeito, está correto, é isso aí. 8. No modelo de Rutherford, o átomo tem praticamente toda a sua massa concentrada num núcleo pequeno, e os elétrons estão a uma grande distância do núcleo. Primeira parte está corretíssimo. No modelo de Rutherford, o átomo tem praticamente toda a sua massa concentrada num núcleo pequeno. Correto. E os elétrons estão a uma grande distância do núcleo? É só a gente imaginar o seguinte, que a massa o diâmetro do átomo é cerca de 10.000 até 100.000 vezes maior que o diâmetro do núcleo. Então, considerando a proporção atômica, os elétrons estão a uma grande distância do núcleo. Está correta essa afirmação. 16. Na teoria de Dalton, átomos de um mesmo elemento químico são idênticos. Correto até aí. Átomos de substâncias diferentes diferem na massa? É o que eu disse anteriormente. Quando os átomos se separam de uma molécula para formar novas moléculas, eles não vão sofrer nenhuma alteração da sua estrutura. Eles vão apenas sofrer rearranjos de átomos. Então, átomos de um mesmo elemento químico, por exemplo, que vão formar que formam substâncias diferentes, eles não vão diferir na massa. Se eles forem do mesmo elemento químico, eles são exatamente idênticos entre si, de acordo com essa teoria de Dalton. Então, a afirmativa 16 está errada. 32. Prótons e elétrons têm cargas elétricas de mesmo módulo e sinais diferentes. Mesmo módulo, ou seja, 1, por exemplo. 1. Carga do elétron é 1, carga do próton é 1. Só que o próton é 1 mais, o elétron é 1 menos. Por isso que a gente fala mesmo módulo, ou seja, mesmo valor absoluto 1. Mas eles têm sinais diferentes, perfeitamente. O próton é mais, o elétron é menos. Vamos resolver agora a questão número 7. Acompanhe comigo. Considere as seguintes afirmações sobre o modelo atômico de Rutherford. E a gente tem aí 4 afirmações e nas alternativas A, B, C, D e E a gente tem conforme as afirmações, a gente vai falar se são corretas ou não. Então, a estratégia que eu utilizo para resolver esse tipo de questão é a seguinte: conforme a gente vai tendo certeza das afirmações se estão corretas ou erradas, a gente vai nas alternativas e já arrisca, já cancela aquela alternativa que não convém com a nossa convicção ali, a nossa certeza de que está correta ou incorreta. Vamos começar então pela afirmativa número 1. Afirmativa número 1. O modelo atômico de Rutherford é também conhecido como modelo planetário do átomo. Correto? Perfeito. O modelo de Rutherford tem o núcleo pequeno com prótons e os elétrons girando ao redor do núcleo na eletrosfera. Modelo do sistema planetário. Correto. 2. No modelo atômico, considera-se que elétrons de cargas negativas circundam em órbitas ao redor de um núcleo de carga positiva. É o que a gente já falou na afirmativa 1. Então, a afirmativa 1 está correta. A gente vai lá embaixo, já elimina a letra B de Bosque, porque ele não tem a afirmativa 1 como corretas. Certo? A afirmativa 2 está correta. Então, a gente já elimina a letra A de amor. A gente fica como alternativas, então, cebola e dado. Também é elefante, né? Que podem ser todas as afirmativas corretas. Vamos para 3. Segundo Rutherford, a eletrosfera, local onde se encontram os elétrons, possui um diâmetro menor que o núcleo do átomo? Errado. O diâmetro do átomo ele é aproximadamente 10.000 até 100.000 vezes maior que o diâmetro do núcleo. Então, a afirmativa 3 está incorreta, né? Incorreta. E a gente já vai lá para as alternativas.
eliminou a letra cebola, eliminou a letra B, que a gente já tinha eliminado anteriormente, e eliminou a letra E. Então não tem como todas estarem corretas se a 3 está incorreta. Por enquanto, qual é o nosso gabarito? Cebola ou dado, né? Se a 3 está errada, a gente já eliminou a cebola, na verdade, né? Então a 3 está errada. A gente já tem como alternativa a letra D de dado. Somente 1, 2 e 4 estão verdadeiras. Vamos ver se a 4 está realmente correta para não eliminar essa questão, né? Senão o gabarito tem que anular. O vestibular tinha que anular essa questão. 4. Na proporção do seu modelo atômico, na proposição do seu modelo atômico, Rutherford se baseou num experimento em que uma lamínula de ouro foi bombardeada por partículas alfa. Perfeitamente é a experiência de Rutherford que a gente viu anteriormente. E assim a gente termina a aula de hoje. Espero que tenham entendido. Nos procurem para tirar as dúvidas, não só da minha parte, né, Química 1, mas estou disponível para tirar dúvidas das outras frentes de Química, ajudando também o Reinaldo e o Gabriel. Tchau para vocês, obrigado pela atenção. Os endereços estão abaixo para tirar as dúvidas. Até mais.